centros de força e o fogo serpentino. C. W. Leadbeater. Capítulo 1. Os centros etéricos. Em cada um de nossos veículos existem certos centros dinâmicos chamados chakras em sânscrito, que significa roda ou disco giratório. Eles são os pontos de conexão através dos quais a força é transmitida de um veículo para outro. Eles são facilmente vistos no duplo etérico, onde aparecem como depressões ou vórtices em formas de pires. Costuma-se dizer que correspondem a certos órgãos físicos, mas deve-se notar que o centro dinâmico etérico não está dentro do corpo, mas na superfície do duplo etérico, que se projeta a cerca de 6 milímetros do contorno da matéria densa. 7 são os centros dinâmicos que geralmente são usados no ocultismo e estão localizados nas seguintes partes do corpo. Primeiro, na base da coluna. Segundo, no umbigo. Terceiro, no baço. Quarto, no coração. Quinto, na garganta. 6, entre as sobrancelhas. Sétimo, na coroa. Além desses, existem outros centros dinâmicos no corpo que não são usados pelos estudantes de magia branca. Vale lembrar que Blavatsky alude a 3 outros e os chama de centros inferiores. Algumas escolas de ocultismo fazem uso deles, mas são tão extremamente perigosos que devemos considerar sua excitação como a maior desgraça. Esses 7 centros dinâmicos correspondem às 7 cores e às 7 notas, e os tratados hindus os associam a certas letras do alfabeto e a certos modos de vitalidade. Eles também recebem uma semelhança poética com as flores, atribuindo a cada uma delas um certo número de pétalas. É preciso lembrar que são vórtices de matéria etérea e estão todos em rápida rotação. Em cada um desses vórtices abertos se precipita perpendicularmente ao plano do disco giratório uma força do mundo astral que podemos chamar de primária e procedente do Logos. Essa força é de natureza setenária e todas as suas variedades atuam em todos os centros, embora apenas uma predomine em cada um deles. O influxo de força infunde vida divina no corpo físico, que não poderia subsistir sem ele, e, portanto, os centros dinâmicos nos quais essa força se precipita são essenciais para a existência do veículo e atuam em todos eles, embora girem a muitas velocidades diferentes. Suas partículas podem estar em movimento relativamente lento, de modo que apenas formam o vórtice necessário para a força, ou podem brilhar e pulsar com luz vívida, a ponto de fornecer uma enorme quantidade de força, de modo que se abrem para o ego novas possibilidades e novos dons são adicionados a ele quando funciona no respectivo plano. Depois vêm as forças secundárias de movimento ondulatório, que se precipitam no vórtice formando ângulos retos consigo mesmos, ou seja, na superfície do duplo etéreo, da mesma forma que uma barra magnetizada atravessada em uma bobina de indução gera uma corrente elétrica que flui em torno da bobina em ângulo reto com o eixo de direção do ímã. Uma vez dentro do vórtice, a força primária irradia dele em ângulos retos, mas em direção retilínea, como se o centro do vórtice fosse o cubo de uma roda e a força primária irradiasse seus raios, cujo número difere de acordo com o centro dinâmico e determina o número de pétalas quando comparado a uma flor. Cada uma dessas forças secundárias que ondulam em torno da depressão do disco tem seu comprimento de onda característico e luz de uma determinada cor. Mas em vez de se mover em linhas retas como a luz, ele se move em ondas relativamente grandes de vários tamanhos, cada uma das quais é um múltiplo das pequenas ondulações dentro dela, embora a sua proporção exata ainda não tenha sido calculada. O número de ondulações é determinado pelo número de raios da roda, e a força secundária ondula abaixo e acima das radiações da primária, da mesma forma que uma trama de vime pode ser tecida em torno dos raios de uma roda. As ondas são infinitesimais e cada ondulação provavelmente compreende alguns milhares delas. À medida que as forças correm para o vórtice, essas ondulações de vários tamanhos se cruzam no modelo da cesta, produzindo na aparência o que os tratados hindus comparam a pétalas de flores
e ainda melhora trabalhos de cristal iridescentes e onduladas feitas em Veneza. Todas as ondulações ou pétalas têm reflexos perolados, embora cada uma com sua cor predominante. No homem comum, cujos centros dinâmicos não têm mais atividade do que o necessário para manter seu corpo vivo, as cores são pálidas, enquanto são muito brilhantes em homens cujos centros dinâmicos estão totalmente ativos e cujo diâmetro aumentou de cerca de 5 centímetros para o de um pote de mesa comum. Eles brilham como sóis em miniatura. Capítulo 2. Descrição dos centros. O primeiro centro dinâmico, localizado na base da coluna, tem uma força primária que emite 4 raios e ordena suas ondulações como se estivesse dividida em quadrantes com lacunas entre eles, ou seja, semelhante ao sinal da cruz. Por essa razão, este centro foi simbolizado como uma cruz e às vezes uma cruz ígnea representa a serpente de fogo que nele reside. Em plena atividade, esse centro apresenta uma coloração vermelho-alaranjada de tonalidade ígnea e íntima correspondência com a modalidade vida que lhe é transmitida desde o centro básico. Em cada centro vê-se uma correspondência análoga com a cor de sua vitalidade. O segundo centro, localizado no umbigo, é chamado de plexo solar e recebe uma força primária com 10 radiações, de modo que vibra como se estivesse dividido em 10 ondulações ou pétalas. Está intimamente relacionado a vários sentimentos e emoções, e sua cor predominante é uma estranha mistura de vários tons de vermelho, embora também haja uma grande parte do verde. O terceiro centro, localizado no baço, destina-se a especializar, subdividir e dispersar a vitalidade que nos chega do Sol, pois do baço ela irradia novamente em 6 raios horizontais, ficando a 7ª modalidade incluída no cubo da roda. Portanto, esse centro tem 6 pétalas ondulantes e é muito brilhante, luminoso e semelhante ao Sol. O quarto centro está no coração e é de cor dourada brilhante. Cada um de seus quadrantes é dividido em 3 partes e ao todo tem 12 radiações da força primária. O quinto centro, localizado na garganta, tem 16 raios e, portanto, 16 divisões aparentes. Há muito azul nele, mas em geral é de uma cor argentina brilhante, como a da lua quando se reflete nas águas. Entre as 2 sobrancelhas está o sexto centro, que parece ser dividido em 2 metades, predominando em uma a cor rosa bordeada de amarelo e na outra uma espécie de azul arroxeado, ambas intimamente harmonizadas com a respectiva cor das modalidades de vitalidade que elas recebem. Por essa razão, os autores hindus dizem que este centro tem apenas 2 pétalas, embora se contarmos as ondulações do mesmo caráter que as dos centros anteriores, veremos que cada metade se subdivide em 48 raios ou 96 irradiações de sua força primária. O 7º centro, na coroa, quando em plena atividade, é talvez o mais brilhante de todos por seus indescritíveis efeitos cromáticos e suas vibrações de inconcebível rapidez. Os autores hindus lhe atribuem 1000 pétalas e não exageram muito nele, pois sua força primária emite 960 radiações. Além disso, sua configuração difere dos outros centros por possuir uma espécie de vórtice subsidiário que é branco brilhante com um centro dourado. Esse vórtice subordinado não é tão rápido e tem 12 ondulações próprias. Ouvi dizer que cada pétala desses centros dinâmicos representa uma qualidade moral, cujo desenvolvimento coloca o centro em atividade. Não consegui verificar experimentalmente essa afirmação, nem consigo compreendê-la, porque o aspecto petálico é produzido por forças definidas e facilmente reconhecíveis. Além disso, as pétalas de cada centro são ou não ativas, dependendo se essas forças foram despertadas ou não, de modo que o desenvolvimento das pétalas não tem, na minha opinião, mais relação com a moralidade do que o desenvolvimento do bíceps. Por outro lado, tratei de pessoas de moral não muito elevada, cujos centros eram plenamente ativos, enquanto outros que eram muito espirituais e de conduta moral mais elevada não os tinham plenamente vitalizados. Portanto, não me parece que haja uma relação entre os 2 desenvolvimentos. Capítulo 3. Os centros astrais. Além de manter o corpo físico vivo,
Os centros dinâmicos têm outra função que só desempenham quando estão totalmente ativos. Cada centro etérico corresponde a outro astral, embora este, sendo de 4 dimensões, tenha uma extensão no sentido de cada ponto diferente dos 3 do etérico e, consequentemente, não é exatamente homólogo, embora conhecido em parte. O vórtice etérico está sempre na superfície do corpo etérico, mas o centro astral está frequentemente dentro do veículo astral. Contudo, a função dos centros etéricos, quando plenamente ativos, é transferir para a consciência física a qualidade peculiar do centro astral correspondente, e assim, antes de colher os resultados que podem ser alcançados, colocando os centros etéricos em atividade, é bom considerar a função de cada centro astral que já está plenamente ativo em todas as pessoas educadas das raças superiores. Portanto, que efeito tem a excitação dos centros astrais sobre o corpo astral? O primeiro desses centros, o da base da coluna vertebral, é a morada da força misteriosa que simboliza a serpente ígnea e, em A Voz do Silêncio, é chamada de Mãe do Mundo. Vamos lidar com essa força em maiores detalhes mais tarde. Por ora, limitemo-nos a considerar seus efeitos nos centros astrais. Essa força existe em todos os planos e sua atividade excita os centros. Devemos ter em mente que originalmente o corpo astral era uma massa quase inerte, com uma consciência muito vaga, sem poder de ação ou conhecimento claro do mundo circundante. Portanto, a primeira coisa que aconteceu foi a elevação dessa força no homem até o nível astral. Uma vez elevado, posto em ação, foi transferido para o segundo centro correspondente ao umbigo e vivificado, despertando assim no corpo astral a capacidade de sentir toda a linhagem de influências, embora ainda sem nada como a percepção definida de ver e ouvir. A força era então transferida para o terceiro centro astral, que corresponde ao baço físico, e através dele vitalizava todo o corpo astral, permitindo ao indivíduo utilizá-lo conscientemente como veículo de locomoção, embora com apenas uma vaga ideia do que ele pode encontrar lá às suas viagens. Com o despertar do quarto centro, o homem adquiriu a faculdade de receber e simpatizar com as vibrações de outras entidades astrais para que pudesse compreender instintivamente seus sentimentos. A atividade do quinto centro, que corresponde à garganta, possibilitou ao homem ouvir no plano astral, ou seja, desenvolver o sentido de que no mundo astral produz na consciência o mesmo efeito que chamamos de audição no plano físico. O desenvolvimento do sexto, correspondente ao etéreo entre as sobrancelhas, produziu similarmente a visão astral, isso é, a percepção definida da natureza e formas dos objetos astrais, em vez de perceber vagamente sua presença. O despertar do sétimo, isso é, o da coroa, complementou plenamente a vida astral do homem e aperfeiçoou suas faculdades. Em relação ao sétimo centro, parece haver alguma diferença de acordo com a natureza do homem. Em muitos de nós, os vórtices astrais do sexto e sétimo desses centros convergem no corpo pituitário, que nesse caso é o único elo direto entre o plano físico e os superiores. No entanto, existem outros homens em que o sexto centro ainda está ligado ao corpo pituitário, mas o sétimo se curva ou diverge até que seu vórtice coincida com a glândula pineal atrofiada, que nesse caso se vivifica e constitui uma comunicação direta com o mental inferior, sem passar pelo ordinário intermediário do astral. Blavatsky estava se referindo a esse tipo de homem ao insistir no renascimento da glândula pineal. Capítulo 4. Os sentidos astrais. Assim vemos que esses centros astrais desempenham funções de sentidos de percepção astral de certa forma, embora sem o que foi dito, o nome de sentido seria inadequado, pois vale lembrar que, embora para uma melhor compreensão do assunto, falamos da visão e da audição astrais, queremos expressar com isso a faculdade de responder às vibrações adaptadas à consciência astral do homem, do mesmo caráter daquelas correspondentes aos seus olhos e ouvidos, enquanto atua no plano físico. Mas nas condições totalmente diferentes do mundo astral, não são necessários órgãos especiais de percepção para obter esse resultado. Em todas as partes do corpo astral, a matéria é capaz de resposta vibratória, e, portanto, quem atua no referido veículo vê à frente, atrás, acima, abaixo e para os lados, sem ter que virar a cabeça.
Assim é que os centros não podem ser chamados de órgãos no sentido comum da palavra, pois o homem não percebe o mundo externo por meio deles, como acontece com os olhos e ouvidos. No entanto, a faculdade sensorial astral depende da vivificação dos centros, pois à medida que cada um deles se desenvolve, comunicam ao corpo astral a capacidade de responder a uma nova ordem de vibrações. Como todas as partículas do corpo astral estão em contínuo movimento de translação, como as de uma massa de água fervente, todas passam sucessivamente por cada um dos centros dinâmicos, de modo que estes, por sua vez, despertam em cada partícula astral que por eles passa a faculdade de responder a novas vibrações, com as quais o corpo astral é como um todo, um órgão de percepção que finalmente resume todos os sentidos. Em todo caso, embora os sentidos astrais estejam plenamente despertos, isso não significa que o homem seja capaz de transferir a consciência de seu funcionamento para seu corpo físico. Capítulo 5. A vivificação dos centros etéricos. Os centros dinâmicos do corpo astral estão despertando um após o outro sem que o homem físico perceba, e o único meio de perceber é despertando também os centros etéricos. Isso se consegue pelo mesmo procedimento seguido para despertar os centros astrais, ou seja, atualizando a serpente ígnea, que, coberta de matéria etérea no plano físico, dorme no centro dinâmico na base da coluna. É despertado ou atualizado pelo esforço deliberado e perseverante da vontade para tornar este centro dinâmico plenamente ativo, cuja tremenda força vivificará os outros centros, de modo que cada um deles transfira a consciência física, as faculdades induzidas pelo desenvolvimento de seus correspondentes centros astrais. Quando o centro dinâmico etérico do umbigo está ativo, o homem começa a ter consciência no plano físico de todos os tipos de influências astrais e sente, sem saber a razão, que algumas são amigáveis, outras hostis, ou que alguns lugares são agradáveis e outros hostis, repulsivos. Ao despertar ativamente o centro etérico do baço, o homem se lembra, pelo menos em parte, de suas andanças astrais, e uma estimulação leve e acidental desse centro leva vagamente à deliciosa sensação de voar pelo ar. A atividade do quarto centro, que está no coração, capacita o homem a sentir instintivamente as alegrias e tristezas dos outros e às vezes pode reproduzir em si mesmo, por simpatia, as dores e tormentos físicos dos outros. Quando o centro etéreo da garganta desperta, o homem ouve vozes que costumam fazer todo tipo de insinuações para ele e também às vezes ouve música ou sons agradáveis. Sendo o centro em plena atividade, está o homem clareaudiente no plano astral. A vivificação do sexto centro, ou seja, aquele entre as sobrancelhas, desperta a visão astral. Em estado de vigília, o homem pode ver lugares distantes ou pessoas ausentes. A princípio, só permite a visão entre paisagens e nuvens coloridas, mas uma vez em plena atividade, a clarividência desperta. Também relacionado de outra maneira com a visão, está o centro entre as sobrancelhas, pois através de sua mediação adquire-se o poder de ampliar objetos físicos diminutos. Do ponto médio desse centro, sai um tubo tênue e flexível de matéria etérea. Do ponto médio desse centro, sai um tubo tênue e flexível de matéria etérea, semelhante a uma serpente microscópica, provida de um olho em sua extremidade, de modo que este órgão de clarividência pode se contrair ou dilatar para aumentar o tamanho de objetos diminutos e diminuir o de colossais. Tratados antigos aludiam a isso quando falavam da capacidade de tornar um homem maior ou menor à vontade. Assim é que, para examinar um átomo, o clarividente tem um olho cujo poder visual se adapta ao tamanho do átomo, de modo que parece ampliado. Ao despertar o sétimo centro, o homem é capaz de entrar e sair conscientemente de seu corpo físico, sem quebrar o vínculo para que sua consciência não seja interrompida pelo dia ou pela noite. Quando a serpente ígnea passou por todos esses centros, seguindo uma ordem variável de acordo com o tipo de indivíduo, a consciência não se interrompe até que o homem entre no mundo celeste no final da vida astral. Até então não há diferença para ele entre o sono e a morte. No entanto, antes que isso aconteça, o homem pode ter alguns vislumbres do mundo astral,
porque vibrações muito violentas podem ativar temporariamente um ou outro dos centros, sem despertar totalmente a serpente ígnea, embora também possa ser parcialmente atualizada e produzir, entretanto, uma clarividência parcial. Porque esse fogo dinâmico consiste em 7 camadas ou graus de energia, e pode acontecer que quando um homem se esforça com toda a sua vontade para atualizá-lo, ele só consegue levantar uma camada e, acreditando que já cumpriu a tarefa, ele a julga ineficaz. Então ele tem que repeti-lo uma e outra vez, gradualmente cavando cada vez mais fundo, até que não apenas a superfície seja abalada, mas o núcleo do fogo seja trazido à plena atividade. Capítulo 6. O fogo serpentino. Já sabemos que essa serpente ígnea, chamada Kundalini em sânscrito, é a manifestação física de uma das grandes forças do universo, uma das energias do Logos. Sabemos também que a eletricidade é outra energia do Logos, em suas diversas formas de calor, luz e movimento. Outra energia do Logos é a vitalidade chamada prana, que não pode ser transmutada em nenhuma das modalidades de energia acima mencionadas. Portanto, vitalidade e eletricidade podem ser consideradas os extremos inferiores de duas correntes de energia do Logos. A serpente ígnea ou Kundalini pode ser considerada como a extremidade inferior de outra corrente do Logos, como a manifestação no plano físico de outro dos múltiplos aspectos de seu poder. Como o prana ou vitalidade, a Kundalini existe em todos os planos conhecidos, mas trataremos apenas de sua expressão na matéria etérea. Não pode ser transmutado em vitalidade ou eletricidade e nem parece afetá-lo. Já vi um corpo humano carregado com nada menos que 1.250.000 volts, de modo que quando estendia o braço em direção à parede, chamas brotavam de seus dedos sem nenhum desconforto, e apesar do enorme potencial elétrico, não surtia efeito no corpo a serpente ígnea. A voz do silêncio chama a Kundalini de força ígnea e mãe do mundo. Por mais estranho que pareçam esses nomes, eles são justificados porque, na verdade, é como o fogo líquido que flui pelo corpo em espiral, como um movimento de serpente. Quanto ao nome Mãe do Mundo, é dado porque ativa nossos vários veículos para que os mundos superiores se abram um após o outro. No corpo do homem, a serpente ígnea está localizada na base da coluna, como já dissemos, mas no homem comum ela permanece latente e adormecida durante toda a sua existência terrena, e na verdade é melhor deixá-lo dormir até que a moralidade do homem atinja um nível suficiente e sua vontade seja forte o suficiente para governá-lo e seus pensamentos puros o suficiente para enfrentar com segurança sua atualização. Ninguém se atreve a brincar com essa força ígnea sem instruções específicas de um professor experiente em seu manuseio, pois ela acarreta perigos gravíssimos, alguns de natureza física, e sua ação desenfreada produz dores íntimas, rasga os tecidos e pode até causar a morte. No entanto, este é o mal menor resultante de sua operação imprudente, pois também pode danificar veículos mais altos. Um dos efeitos mais frequentes da atualização prematura da serpente ígnea é que ela então desce pelo corpo em vez de subir pelo corpo, excitando assim paixões muito grosseiras com tal intensidade que não é possível ao homem resistir a elas, porque uma força posta em ação contra a qual está tão perdido quanto o nadador diante das mandíbulas de um tubarão. Tais são os sátiros e monstros da depravação que se encontram nas garras de uma força incomparavelmente superior a toda a resistência humana. Eles podem adquirir alguns poderes supernormais, mas eles os colocarão em contato com uma ordem inferior de evolução incompatível com a humana, e para se emancipar dessa horrível escravidão, precisarão de mais de uma encarnação. Na verdade, não exagera o horror de tal estado, como talvez tenha feito alguém que o tenha dito por ouvir dizer sem testemunho pessoal. Eu mesmo lidei com indivíduos submetidos a um destino tão terrível e com meus próprios olhos vi o que aconteceu com eles. Há uma escola de magia negra que usa deliberadamente a Kundalini de forma sinistra para vivificar os centros dinâmicos inferiores que os discípulos da boa lei nunca usam. Além deste perigo capital, há muitos outros sinistros envolvidos na atualização prematura da serpente de fogo,
porque geralmente intensifica a natureza do homem e estimula as qualidades más e baixas com muito mais facilidade do que as boas. Por exemplo, no corpo mental, a ambição é despertada muito cedo e não demora muito para crescer extraordinariamente. É possível que também desperte um talento poderoso, mas será acompanhado por um orgulho satânico que não é concebível no homem comum. O homem não deve presumir ser capaz de lidar com qualquer força que surja em seu corpo, porque a serpente ígnea não é uma força comum, mas algo irresistível. Claro, nenhuma pessoa inexperiente deve tentar acordá-la, e se por acaso um acidente acordar, ela deve consultar imediatamente um especialista no assunto. O leitor notará que, de propósito, omiti a explicação do modo de atualizar a serpente ígnea, nem indiquei a ordem em que, uma vez atualizada, ela passa pelos vários centros dinâmicos, pois não pode ser tentada de forma alguma sem o mandato expresso do mestre que cuidará de seu discípulo durante as várias etapas do experimento. Advirto solenemente todos os estudantes contra qualquer tentativa de despertar essa tremenda força sem proteção adequada, porque eu mesmo presenciei muitos casos das terríveis consequências de interferências ignorantes e imprudentes nesses assuntos muito sérios. A força ígnea é uma tremenda realidade, um dos fenômenos capitais da natureza, e não é uma questão de brincadeira ou que possa ser manuseada com ligeireza, mas tão perigosa em mãos inexperientes quanto a dinamite nas de uma criança. Foi realmente dito dela: liberte os iogues e escravize os tolos. Em questão como essa, alguns alunos imaginam que haverá para eles uma exceção especial às leis naturais ou que a intervenção especial da providência os libertará dos efeitos de sua loucura. Com certeza nada disso vai acontecer, e quem imprudentemente causar uma explosão é muito fácil ser sua primeira vítima. Os estudantes seriam poupados de muitas tribulações e decepções se entendessem que em tudo relacionado ao ocultismo queremos dizer exatamente e literalmente o que dizemos e que é aplicável a todos os casos, sem exceção. As leis capitais do universo não conhecem favoritismo. Muitos desejam experimentar o maior número possível de experimentos porque acreditam estar aptos a receber os mais elevados ensinamentos e avançar o quanto quiserem em seu desenvolvimento. Mas poucos se resignam a melhorar pacientemente seu caráter, dedicando tempo e trabalho a serviços úteis para a sociedade e esperando que o mestre os avise de que estão prontos para receber o que outros anseiam. Não perca sua oportunidade perpétua. Diga o velho aforismo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto também vos será dado. Há casos em que o fogo brota espontaneamente e nota-se uma forte queima, e outros casos, embora raros, em que se atualiza. Nesse último caso, ele corre o risco de causar muita dor, porque os centros dinâmicos não estão prontos para sua passagem e ele teria que abri-lo, queimando grande parte do tegúmeno etérico, com a consequente dor. Quando a serpente de fogo desperta por si mesma ou acidentalmente, ela geralmente se precipita para dentro da coluna vertebral, em vez de seguir a direção serpentina na qual o ocultista está acostumado a guiá-la. Se possível, a vontade deve ser posta em ação para interromper o fluxo de fogo. Mas se não for possível, como geralmente acontece, também não há necessidade de se alarmar, pois provavelmente escapará pela cabeça, difundindo-se no ambiente sem causar nenhum outro dano além de uma leve fraqueza. O pior que pode acontecer é uma perda temporária de consciência. O verdadeiro e mais terrível perigo não é que o fogo suba, mas que flua para baixo e para dentro. Quanto ao desenvolvimento oculto, a principal função da serpente ígnea é a que, ao passar pelos centros dinâmicos, como dissemos, os vivifica e constitui uma porta de trânsito entre o corpo físico e o astral. A voz do silêncio diz que quando a serpente ígnea atinge o centro dinâmico entre as sobrancelhas e o vivifica plenamente, confere ao homem a capacidade de ouvir a voz do mestre, que nesse caso significa a voz do ego ou eu superior. A razão dessa afirmação é que o corpo pituitário, em atividade ordenada, forma uma ligação perfeita com o veículo astral,
de modo que toda comunicação interna pode ser recebida através dele. Não é isso sozinho. Todos os centros dinâmicos superiores precisam ser despertados para que respondam a quaisquer influências dos planos subastrais, mas esse desenvolvimento será adquirido por cada indivíduo no devido tempo, embora não na presente encarnação, se for a primeira vez que ele estudou cuidadosamente o assunto. Alguns hindus serão capazes de fazer isso porque seus corpos são mais adaptáveis hereditariamente do que outros, mas a maioria terá que esperar outra rodada. O domínio da serpente de fogo deve ser tentado repetidamente em cada encarnação, uma vez que os veículos são renovados, mas alcançado inteiramente uma vez, custa pouco reiterar a tentativa. Deve-se lembrar que a serpente ígnea age de forma diferente dependendo do tipo de indivíduo, e assim alguns verão o ego sem ouvir sua voz. Além disso, a relação com o ego abrange vários graus, pois a personalidade significa a influência do ego e para o ego significa o poder da mônada, enquanto para a mônada significa a expressão consciente do Logos. Não será descabido apresentar aqui minha experiência individual no assunto. Há 25 anos, na primeira vez que vivi na Índia, não tentei despertar o fogo, nem sabia muito sobre isso, pois achava que era necessário nascer com um corpo físico especial que eu não possuía. Mas um dia um mestre me sugeriu um certo tipo de meditação para evocar a força ígnea. Claro que obedeci à sugestão e depois de um tempo consegui. No entanto, não tenho dúvidas de que o mestre cuidou do experimento e teria me ajudado em caso de perigo. Dizem-me que alguns ascetas hindus ensinam essa prática a seus discípulos, mantendo-os constantemente sob sua vigilância cuidadosa. Mas não conheço pessoalmente nenhum deles, nem devo confiar neles até que me sejam recomendados por alguém de cujo verdadeiro conhecimento estou convencido. Muitas pessoas me perguntaram o que devem fazer para despertar essa força. Eu aconselho a fazer o que eu fiz. Recomendo que você se dedique ao trabalho teosófico e espere receber um mandato expresso do mestre que se encarregará de seu desenvolvimento psíquico, continuando enquanto isso os costumeiros exercícios de meditação. Eles não precisam se preocupar minimamente se alcançarão tal desenvolvimento na presente ou na próxima encarnação, mas devem considerar o assunto do ponto de vista do ego e não da personalidade, com absoluta certeza de que os mestres estão sempre à procura de quem podem ajudar, de modo que é absolutamente impossível para qualquer um escapar de sua observação e que eles sem dúvida darão suas instruções quando as considerarem apropriadas. Nunca ouvi dizer que a idade do indivíduo limita seu desenvolvimento psíquico, enquanto goza de perfeita saúde, pois essa condição é necessária para que o corpo aguente esforço, que é muito mais violento e duplamente perigoso para um homem débil que nunca o tenha tentado. Uma vez elevada a força, ela deve ser governada com rigor e passar pelos centros dinâmicos em uma sucessão diferente para cada tipo de indivíduo. Também é necessário que, para que a força seja efetiva, ela se mova de uma certa maneira que o mestre explicará oportunamente. Capítulo 7. O véu que separa os planos. Já dissemos que os centros etérico e astral estão em correspondência muito próxima, mas entre eles, interpenetrando-os de uma maneira não facilmente descrita, há um tecido denso composto por uma camada de átomos físicos altamente comprimidos e embebidos em uma modalidade peculiar da força vital. A vida divina, que normalmente desce do plano astral para o físico, é tonalizada de tal maneira que passa sem dificuldade por esse tecido, que, no entanto, opõe um obstáculo intransponível à passagem de todas as forças que não podem usar a matéria atômica dos planos físico e astral. Esse tecido é a proteção fornecida pela natureza para evitar a comunicação prematura entre os referidos planos, o que certamente seria prejudicial. Esse tecido ou membrana não nos permite lembrar claramente o que nos aconteceu durante o sono em condições normais e também causa a inconsciência momentânea que sempre acompanha a morte. Sem essa proteção misericordiosa, o homem comum que nada sabe da força ígnea e não está preparado para lidar com ela, poderia ser vítima de alguma entidade astral
que a qualquer momento o colocasse diante de forças superiores às suas e seria exposta à sua constante obsessão se tal entidade tentasse apreender seus veículos. Claro que se entende que qualquer dano sofrido por essa membrana é realmente desastroso. Os danos podem ocorrer de várias maneiras, o que nos leva a preveni-los por qualquer meio que tenhamos. Os danos podem ocorrer por acidente ou por falta de jeito na prática. Um choque violento no plano astral, como um súbito e terrível susto, pode despedaçar esse delicado organismo e produzir a loucura. O mesmo efeito causará um acesso de raiva muito violento, assim como qualquer emoção intensa de natureza sinistra que determine uma espécie de explosão no corpo astral. Os hábitos nocivos que mais prejudicam essa membrana protetora são o álcool, os narcóticos e o esforço deliberado de abrir por meio de comunicações espirituais as portas que a natureza mantém fechadas. Alguns alcaloides e bebidas, especialmente o álcool e todos os narcóticos, incluindo o tabaco, contêm certa matéria volátil que é transferida do plano físico para o astral. Essas substâncias volatizadas cruzam os centros dinâmicos na direção oposta e, se essa etapa for muito repetida, danificam seriamente e acabam destruindo a delicada membrana. Essa destruição pode ser efetuada de duas maneiras diferentes, de acordo com o tipo do indivíduo e a proporção dos constituintes de seus corpos etérico e astral. Em primeiro lugar, o atrito das substâncias volatizadas endurece os átomos da membrana de tal forma que prejudicam muito sua pulsação e os tornam incapazes de continuar a ser vitalizados pela modalidade de energia que os une na membrana, resultando esse último ossificando e impedindo a transmissão entre os planos físico e astral. Em bêbados comuns, observam-se os efeitos de ambos os modos de deteriorização. Os afetados pelo toque ardente de substâncias volatizadas caem em delírio tremens, obsessão ou loucura. No entanto, são casos relativamente raros. Mais frequente é o segundo modo de deteriorização, cujos resultados são o enfraquecimento geral das faculdades, que mergulham no materialismo e na brutalidade grosseiros, com perda de todo o sentimento nobre e autocontrole. O homem assim degradado carece de dignidade, esquece todos os seus deveres, não tem noção de suas responsabilidades, a ponto de, se sóbrio, amou a esposa e os filhos, uma vez bêbado não se importará em gastar dinheiro na satisfação de seu apetite. O dever de investir no sustento de sua família, a afeição e dignidade desapareceram completamente. A segunda classe de efeitos pode ser vista nos escravos do tabaco, que persistem no vício, mesmo sabendo perfeitamente que se incomoda e enoja seus coabitantes. A deteriorização da membrana também é perceptível, na medida em que é o único hábito vicioso que um cavalheiro não se abstém, embora entenda que ofende os outros, demonstrando assim um grave dano na delicadeza dos sentimentos. Como dissemos, todas as impressões que passam do plano astral para o físico ou vice-versa são transferidas diretamente pelos subplanos atômicos. Mas quando o álcool ou os narcóticos enfraquecem ou deterioram a membrana, eles não só infectam toda a matéria atômica, mas também a matéria astral do segundo e terceiro subplanos, tornando-os inúteis como meio de transmissão, de modo que a única comunicação restante entre o astral e o físico é aquele produzido por alguma força do sétimo subplano astral, cuja vibração violenta encontra resposta no físico. E sabe-se que no sétimo plano subastral existem apenas influências repulsivas e malignas. Mas embora a natureza tome tais precauções para proteger os centros dinâmicos, não afirma de forma alguma que eles estejam sempre vigorosamente fechados. Há meios propositais para abri-los. Talvez fosse mais correto dizer que não é a intenção da natureza que os portões se abram mais do que estão em sua posição atual, mas que o homem se aperfeiçoe a ponto de aumentar o fluxo através do portão como já é. Entretanto, a consciência do homem comum não pode utilizar a matéria atômica pura no corpo físico ou astral e, portanto, em condições normais, é incapaz de estabelecer comunicação consciente entre os dois planos à vontade. O procedimento adequado para conseguir isso
é purificar os veículos astral e físico até que sua matéria atômica esteja completamente vivificada para que sirvam de meio de transmissão para as comunicações entre os dois. Então a membrana mantém sua posição e atividade no mais alto grau e não é mais um obstáculo à comunicação perfeita, ao mesmo tempo em que continua impedindo o contato entre os subplanos inferiores que dariam lugar a todas as linhagens de influências sinistras. Por essas razões, sempre aconselhamos o aluno a não provocar, mas esperar o desenvolvimento das faculdades psíquicas até que no curso natural dos acontecimentos ele as receba como consequência do desenvolvimento de seu caráter, pois certamente as receberá de acordo com os estudos dos centros de força feitos. Essa é a evolução natural. Esse é o único meio positivamente seguro de obter todos os benefícios e evitar todos os perigos. Este é o caminho que nossos mestres trilharam no passado e, portanto, é o nosso caminho hoje.